Pessoal, esse é mais um vídeo sobre o marxismo infiltrado na igreja. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades exaladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse vídeo vai tratar de uma revista, a revista número 325, em que Dom Estevão aborda o linguajar do cristão marxista. Ele põe entre aspas. Obviamente que seria mais fácil dizer que é o linguajar do marxista não cristão. Até porque ele já começa dizendo que o marxismo e o cristianismo não se coadunam. Não tem a menor chance de uma doutrina enveredar na outra para as duas unidas seguirem de mão dadas como boas amigas. Até porque Marx nunca foi amigo dos cristãos. Então o ponto fundamental que Dom Estevão traça a linha de raciocínio dele é que o marxismo ele vai descartando a própria prática da fé religiosa cristã, se apegando mais à prática do que à palavra, aos ensinamentos de Cristo. Então, um dos motivos disso acontecer, que a gente vai estudando e vai lendo, vai vendo que, por exemplo, várias passagens bíblicas contradizem tudo o que eles vêm trazer dentro da igreja com relação à prática deles, né? Eles pervertem alguns temas importantes da nossa fé para poder infiltrar o marxismo na igreja, porque eu não vejo isso como uma atividade positiva. Vamos dizer, existem pessoas que estão ali de boa fé acreditando que a doutrina pode ser empregada de alguma forma, mas a gente não precisa disso quando a gente tem Cristo. E é por isso um desses motivos que aquele padre David, no vídeo anterior, que nós tratamos um livro que ele escreveu, ele diz que a igreja teve a sua conversão, né, quando começou a entrar o marxismo dentro da igreja. Então, são pessoas que pensam de uma forma totalmente deturpada a respeito dos ensinamentos que a igreja nos traz. Em diversos documentos, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da Igreja Católica, a gente só vê contradição. Então, Dom Estevão tratou de fazer alguns pontos, né, sobre o que ele diz, como você identifica o marxista dentro da igreja, como que ele age nas reuniões, nas revistas que são escritas, a título de serem cristãs. Esses marxistas falam de determinadas maneiras. Aí o Dom Estevão ele pegou alguns pontos, ele pegou assim: o pessimismo e a crítica, a esperança de melhor por vir, silêncio sobre a fragilidade humana, linguagem teológica censurada. Então ele faz uma crítica a esse linguajar. Eu acho que é muito mais o que Dom Estevão quis dizer, o que eles não falam e deveriam falar, e o que eles falam e não deveriam. Então é muito mais uma crítica do que propriamente identificar que linguagem é essa. Mas é muito interessante porque Dom Estevão escreve isso no ano de 1989, em junho de 1989. E cá estamos nós no ano de 2018 falando sobre o mesmo assunto com a mesma atualidade. E vamos buscar em Dom Estevão essa inspiração para a gente entender um pouco sobre isso. Uma das coisas que eu anotei aqui, que Dom Estevão fala, é que fé e negação da fé não se coadunam. Quando ele fala em negação da fé, é justamente esses ensinamentos que, caracterizados no cristão, na prática de vida do cristão, não se coadunam com a prática de vida de um marxista, né? Porque o marxista ele descentraliza Cristo, Salvador, Deus, e centraliza no homem, opressor, revolucionário. Então, Cristo não foi um revolucionário. Pelo contrário, se você pegar aqui a leitura eu selecionei algumas leituras só para vocês verem o que eu quis dizer sobre elas, não se batem, né? Por exemplo, essa passagem que é muito famosa: não busqueis o que comer ou beber e não vos inquieteis, e por fim ele diz, pelo contrário, buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas, né? Só tirando umas frasezinhas para não me alongar muito nas leituras. Então você vê que o que Cristo ensina é o seguinte: não busca as coisas desse mundo, né? Viva para o reino, viva e passe por esse mundo, faça as boas obras, atenda assim o pobre, atenda assim os necessitados, a viúva, o órfão, que essa verdadeira religião, né, como Cristo mesmo diz, não no sentido de dizer que a religião é viver neste mundo para este mundo, mas no sentido de que viver em Cristo é se colocar a serviço no mundo. Então a nossa figura central é Cristo e não o homem. É através de Cristo que a gente faz o ato
bom, porque sem Cristo, sem Deus, nem a bondade existiria. Então qualquer ato que nós fazemos de bondade e de raciocínio cristão só poderia vir de Deus, né? Porque Ele mesmo foi quem enviou Cristo para nos deixar esses ensinamentos. E o principal ponto que esses ensinamentos devem trazer para nós é a unidade, e não uma luta entre classes. Então aí o Dom Estevão vai dizer que por isso que o marxista, ele cria um conflito. E como que ele cria esse conflito? Primeiro ele toca numa dramatização de uma situação presente. Pega qualquer situação que possa ser dramatizada, ou a da mulher que é vitimizada, ou a realmente do operário, que vamos dizer que é a origem, né, do discurso marxista, né, que o sistema capitalista aliena o trabalhador, então ele tem que se recentralizar, ele tem que acordar para a vida e lutar para que ele seja realmente quem manda na ditadura do proletariado. Então ele primeiro dramatiza, ele diz assim, olha bem, veja em que situação triste que você tá. Aí depois ele traz essa dramatização para o campo político. Lógico que para isso funcionar, isso tem que ter um viés político. Do campo político ele vai para o campo que Dom Estevão chamou da solidariedade. Por quê? Porque daí você pega o link do que aí você traz para dentro da igreja principalmente, né, essa questão da solidariedade. Você pega o link político e perverte na solidariedade, que é um conceito eminentemente cristão. O ser solidário é amar o outro como a si mesmo. Então ele precisa desse viés para entrar dentro da igreja. E aí com esse viés ele vai lá e cria o sistema marxista, comunista dentro da própria igreja. Ele instala isso, e isso se expande principalmente nas SEBs, que é o próximo vídeo que a gente vai ver sobre isso. E aí ele joga toda a situação dos contrários, né, dos excluídos, dos marginalizados, como se fosse o ponto central da nossa fé, mais uma vez citando aquele padre como se isso fosse realmente a nossa conversão. E por isso ele diz, a fé está no socialismo, vai dizer o Dom Estevão Bittencourt, que a dramatização seria estéril se não propusesse a esperança de um futuro melhor decorrente da luta. Então, eu peguei até uma frase de Lenin que diz assim, usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade, comerão a migalha que caírem de nossas mesas, o Estado será Deus. Então a fé no socialismo faz com que a gente raciocine exatamente dessa forma, tira, descentraliza de Cristo e o Estado vira o Deus, aquele que vai mandar e não necessariamente para o bem, que como ele bem diz. Eu também tirei uma outra frase de Churchill que cabe muito bem com essa questão do linguajar cristão, que diz assim, um comunista é como um crocodilo, quando ele abre a boca você não sabe se está sorrindo ou preparando-se para devorar você. E veja a frase de Lenin, né, que aplicou o comunismo aí na prática, e, enfim, causou o que a gente já sabe que causou. Então, assim, com essa questão da unidade, eu peguei para contrapor uma passagem de Efésios, né, de Paulo aos Efésios, que diz assim, apelo à unidade. Exorto-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, a andar de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por isso que o marxista não se fia à Bíblia, a prática da humildade, da fraternidade. Ele se fia no lado assim, você só é aliado porque você tem uma causa comum, né? Você só está dentro do mesmo conjunto de pessoas que você tem uma causa comum. Não é porque o outro é seu irmão passível de erro e você tem que aceitar, como nos diz São Paulo. Suportai-vos uns aos outros. Não é isso. Não suporte nada. Una-se aos seus iguais e lute. Então, são coisas que realmente são uma perversão do cristianismo. Então, não tem como marxista estar dentro da igreja. Inclusive, um autor que não me vem agora à memória, que ele associa um caráter messiânico ao que Marx diz, mas pervertendo o messianismo de Cristo. O que Dom Estevão fala sobre isso? Assim retorna o esquema messiânico que Marx conheceu nas tradições judaicas, das quais foi herdeiro em seu berço. Todos nós sabemos que ele é filho de judeu, né? É, porém, um messianismo irreligioso. O Messias não é o filho de Davi, mas o proletariado que sofre, luta e morre para que, mediante sua imolação, prepare o advento de uma nova humanidade. O determinismo da dialética histórica proporcionará, sem dúvida, a vitória à classe trabalhadora em luta. Então aí você pega
o poder do homem, ele independe de Deus, né? Nós que somos tão dependentes de Deus no sentido de que a nossa vida e o que nos acontece durante a nossa caminhada terrena tá nas mãos de Deus. Não é assim que o marxista funciona, e muito menos o cristão marxista vai funcionar dessa forma. Então aí o Dom Estevão diz que é por isso que eles se calam sobre a fragilidade humana, porque se o poder vem do homem, a última coisa que o homem pode ser é frágil. A última coisa que o homem pode ser é um ser que espera a vida feliz no futuro, que é a vida eterna, a vida com Deus, né? Você não pode se conformar com os seus sofrimentos. E nós não estamos aqui pregando que nós temos que ver o outro sofrer e ficar quietos. Não é isso. Mas é uma outra forma de ver a partir de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, que ele não tem. E aí essa divisão vem muito clara, que Dom Estevão coloca assim: nos discursos dos militantes marxistas, nota-se a tendência a dividir a sociedade simplesmente em duas categorias: a dos opressores e a dos oprimidos. Aqueles vêm a ser iníquos e pecadores, ao passo que esses são vítimas inocentes. Os males da coletividade seriam da responsabilidade dos capitalistas, enquanto os trabalhadores são tidos como generosos, fraternos e solidários entre si. Assim, parece que só uma parte da humanidade foi contaminada pelo pecado. Essa perspectiva redunda em certo maniqueísmo. Quem contradiga o discurso marxista é taxado de pecador, iníquo, explorador, mancomunado com os grandes escândalos do mundo atual, salários de fome, tortura de inocentes, corrupção dos poderosos. Olha como é atual, né? Como Dom Estevão vai pescar lá na essência deles uma coisa que vai se prolongar ao longo de enquanto existir essa doutrina, enquanto essa doutrina persistir em minar o que é de Deus, né? Porque esse é o objetivo deles, minar o que é de Deus, a palavra de Deus, é desvirtuar, pegar a base e jogar contra ele mesmo. E aí Dom Estevão vai dizer que, inclusive, o discurso do cristão marxista exclui ou mesmo rejeita explicitamente alguns pontos fundamentais da mensagem da fé. E isso é decorrência da lógica do que nós vimos falando até agora. O sofrimento, a cruz, a morte de Cristo e dos cristãos, a muitos parece que a abordagem destes temas leva à resignação e suscita tendências masoquistas, pessimistas e conformistas. Olha aí o que eu acabei de falar. Né? E aí vem uma frase de Stalin sobre a morte que me choca muito. Ele diz assim: a morte resolve todos os problemas, sem homens, sem problemas. Ou seja, é o caráter exterminador do inimigo, do que ele chama de inimigo, né? Porque se a fé, como disse Marx, a fé é o ópio do povo, a religião é o ópio do povo, então vamos eliminar a religião. Então um cristão marxista não pode estar dentro da igreja pelo bem da igreja. Se fosse pelos pobres, se fosse pelos marginalizados, seriam vicentinos, seriam franciscanos, seriam redentoristas. E Santo Afonso Maria de Ligório dedicou a cuidar dos pobres. Então, assim, tem várias gamas de várias áreas dentro da igreja que um cristão pode atuar. Ele não precisa se ligar a uma doutrina marxista, né, que ela é excludente e divisória obrigatoriamente, totalmente contrária à fé. A humildade, vai dizer, ainda nessa linguagem teológica censurada, nesse item, ela é tida como sinônimo de passividade e capitulação. A oração e a prática religiosa, vai dizer Dom Estevão, consideradas como sinais de fuga das premências políticas em demanda de refúgio na piedade. Ou seja, você foge do contexto político e social, você sai da realidade e se volta para um mundo sobrenatural, simplesmente para Deus, e aí isso te enfraquece. Enfraquece a luta dessas pessoas, entre aspas, excluídas, né? A noção de salvação, já adquirida mediante a obra de Cristo Redentor, o fato de que as bem-aventuranças podem ser formuladas no tempo verbal presente, proclamar esses artigos de fé parece fazer descaso ou mesmo injúria ao sofrimento dos homens atualmente oprimidos e atenuar a dramatização do momento presente, que a dramatização é a massa de manobra deles, então não pode isso acontecer, né? Em suma, vai dizer Dom Estevão, as verdades da fé, de modo geral, são objeto de menosprezo na medida em que pode proporcionar aos fiéis certa garantia ou segurança, quando todos os homens são esmagados pela insegurança. O cristão, dizem, deve viver fraternalmente a mesma insegurança de todos os homens entregues à luta e à procura. E a forma de viver é realmente tirando Cristo, porque em Cristo está toda a nossa segurança e tudo que a gente aprende, age, fala, pensa em Cristo. Então ele não quer isso. E aí Dom Estevão vai dizer, para concluir aqui, para não ficar muito longo, ele vai dizer assim: não se podem reduzir todos os problemas da humanidade ao conflito, opressores e oprimidos.
Não se pode colocar todo o peso do mal do lado daqueles e do bem do lado destes. Não se podem reduzir todos os anseios do ser humano ao nível econômico e político. Isso é uma questão lógica, né? Não tem o que falar nem o que comentar a respeito disso. A solução do descontentamento do homem é algo mais profundo, no encontro do homem com aquele que o fez para si, e sem o qual o homem é uma agulha magnética inquieta a procurar o seu norte, que lhe garante paz e estabilidade. Deste encontro é que resultará uma sociedade renovada, justa e fraterna, tal como o marxismo jamais a poderá reduzir. Então, Dom Estevão ele diz que o discurso marxista dentro da igreja ele é desconstrutivo da nossa fé. Ele é agressivo, ele agride os princípios cristãos, ele vai contra. Então é um grave engano, por isso que a igreja afirma e reafirma que um marxista só pode estar excomungado da igreja, ele não pode estar dentro da igreja, ele não pode somar com a igreja. Se ele é divisão, como que ele vai somar? Eu vou terminar aqui com os pontos e contrapontos, que esses são meus, não são do Dom Estevão, que eu quero colocar, que eu achei muito importante. O cristão não é oprimido porque Cristo o libertou. O cristão não é marginalizado porque Deus se fez homem. Então o rei deu a vida por ele, pelo homem. O cristão não vê classes porque nós somos todos irmãos. O cristão não julga para não ser julgado. O cristão modifica o seu mundo pela fé e conversão e não pelo contexto político, econômico e social. O cristão age socialmente, pois ama o próximo como ele mesmo, e não porque está sobre uma opressão, uma ditadura do oprimido. O cristão vê sua ascensão pelo espírito e não pelos bens. Então ele tem a ascensão dele não quando ele conseguir ter tudo que a classe burguesa tem, que é o que Marx quer dizer. Ele vê a ascensão dele pelo espírito, é o contato dele com Deus, Daí a gente vê tantos pobres exaltando, e louvando a Deus em tantos momentos difíceis da vida, as pessoas, os doentes, os marginalizados. O cristão deve ser a verdadeira revolução, deve ser um agente de mudança no mundo pelo amor, a verdadeira revolução. Porque Cristo pregou amor sobre todas as coisas, não porque o regime político obriga a ser este agente pela revolução. Nossa revolução é pelo amor, uma revolução muito mais difícil e complexa, amar o inimigo, rezar por aqueles que vos perseguem, muito mais difícil que uma revolução pelas armas ou outro tipo de revolução ideológica, como nós vemos hoje, a revolução cultural. O cristão vê na igreja a barca que o conduz à vida futura, não vê no mundo o ponto final de suas aspirações. Isso é muito importante para a gente destruir qualquer contexto materialista da fé, não existe isso. O cristão é obediente e temente a Deus, que o criou na liberdade de escolha e não sobre regras que é obrigado a cumprir. Nós não somos obrigados a seguir Cristo, não somos obrigados a ser cristãos. O cristão vive pela fé e não por um sistema político. O cristão é fiel a Cristo na alegria e nos sofrimentos e não um revoltado. E por fim, o cristão sabe que o mal entrou no mundo por uma revolução de anjos que quiseram ser como deuses por inveja e vaidade, e por isso jamais encontrará descanso neste mundo aliado a pensamentos de revolta contra Deus ou contra seus irmãos. A divisão que Cristo trouxe foi a dos que acreditam ou não acreditam. É a única divisão existente, é o joio e o trigo. E por enquanto, o joio cresce no meio do trigo dentro da igreja. Mas até o momento em que o joio está sufocando e matando o trigo, nós cristãos temos obrigação de agir. Como São Paulo diz, não é contra homens que nós estamos lutando, é contra os principados e potestades, é contra o maligno. Então, nós cristãos temos que nos levantar nessa luta, dar voz à palavra de Cristo, a um Dom Estevão Bittencourt, e mais uma vez eu convoco, vamos fazer mais, vamos cada vez falar mais sobre isso, porque isso é muito importante, a gente pontuar o que há de errado em certas doutrinas que estão dentro da igreja, e vamos abordar outras, não só o marxismo, e o que a nossa igreja preserva para preservar a nossa própria saúde, vida espiritual, presente e futura. Essa é a minha mensagem para hoje.